Pois é, recebi uma ligação agora das patroas, viu? Jair do Prado já desceu a escadaria correndo aqui e eu acho que o Crescendo também deve ter sumido lá na portaria também. Mas tá tudo bem, é carnaval, é clima de festa. Hoje é sexta-feira, realmente, na grande maioria das cidades brasileiras, o carnaval começa hoje. Antigamente era só domingo, segunda e terça. Aí aumentaram para o sábado. Aí, como o brasileiro gosta de carnaval, não é que gosta de folga, mas ele gosta de carnaval e passaram para sexta. E não vai demorar muito. Na Bahia deve ter começado segunda-feira passada. Bom, agora é hora da gente entrar no mundo político da mais importante região do estado. A TVB é a Record dessa região. São quase 7 milhões de habitantes que recebem as imagens da programação regional mais forte do interior brasileiro. Hoje temos um convidado especial de uma cidade muito especial. Veja só. Durante o processo eleitoral, muitos projetos, programas e planos de governo são apresentados aos eleitores. Mas depois, na prática, na maioria das vezes, as ações são executadas de forma diferente da proposta e sem a participação e fiscalização da população. Pensando em mudar essa situação e garantir que as promessas sejam cumpridas, o deputado Luiz Fernando Machado propôs uma emenda constitucional que determina a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do plano de metas pelo Executivo Municipal, Estadual e Federal, com base nas propostas da campanha eleitoral. A PEC, que já teve o parecer aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, será analisada pela Comissão Especial e, em seguida, seguirá para votação no plenário. As ideias são muitas ideias ótimas, mas a gente que é da população, o povo em geral, fica sempre assim, por que demora tanto para acontecer isso? Para que não era para ter seriedade? Aliás, não precisava nem ter isso. Era só cumprir com aquilo que prometeu em campanha, era o mínimo que podia fazer. Mas para falar desse e de outros assuntos importantes, aqui está ao vivo, nos estúdios da TVB Record, o deputado federal da nossa região, lá de Jundiaí também, Luiz Fernando Machado. Deputado, boa tarde, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Boa tarde, Elton, é sempre uma grande satisfação poder conversar com você, conversar com essa enorme audiência que tem no interior do estado, a TVB. É uma grande satisfação poder falar contigo. Obrigado, deputado. Bom, vamos começar falando sobre esse tema que o senhor levanta, que eu acho é importante. Ainda a gente poderia dizer o seguinte, como eu acabei de falar, seria uma obrigação. A pessoa vai lá no palanque, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Antes de falar, precisa ver se dá para fazer. Porque tem muito jeito que vai pro palanque, promete, sabendo que não vai poder fazer. O senhor acredita que isso passa? Porque quando fala em Constituição, tem que botar uma emenda na Constituição, a gente tem sempre um pé atrás. Eu acredito sim, Elton. Eu acredito que essa medida vá passar e vá prosperar na Câmara Federal. Nós temos uma percepção muito clara de que é necessário cada vez mais se fazer gestão pública com qualidade. Quando chega o período eleitoral, e está chegando um período eleitoral, se avizinha o período de eleições municipais em nosso país, é muito importante você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que você saiba que é este o momento de discutir o futuro da sua cidade. E discutir o futuro da sua cidade é elaborar um plano de governo que tenha compromisso com a gestão de qualidade, que tenha compromisso com aquilo que possa surtir efeito na sua vida. É exatamente aquilo que disse o Elton aqui na sua chamada inicial do programa. Por muitas vezes, a população tem um momento eleitoral como um momento de receber aquilo que é o sonho de construção de uma cidade. E por muitas vezes, este sonho vendido pela classe política não é entregue. E para ser entregue, nós acreditamos que deva ser aprovada essa medida, que é a proposta de emenda à Constituição que trata da responsabilidade eleitoral. O sujeito se comprometeu com você, que está me assistindo no período eleitoral, ele deve cumprir no exercício do seu mandato. É, porque de vez o sonho vira um pesadelo depois de 4 anos, né? A gente elege a pessoa esperando que é uma coisa, que vai fazer tudo aquilo que prometeu e não cumpre. Agora, deputado, e outra coisa que tem que tomar cuidado também, o senhor falou agora há pouco, é que a campanha eleitoral nas cidades já começou. Isso é uma guerra política violenta. E agora é a hora de separar joio do trigo. Porque às vezes a pessoa promete muita coisa que não vai poder cumprir, como a gente disse no começo. Só para a gente entender, deputado, o senhor é, vamos fazer uma hipótese, o senhor é candidato a prefeito de um município. Quando o senhor faz o programa de governo, o senhor tem que registrá-lo na Justiça Eleitoral. Exatamente. É nessa hora que vai ser pego o cidadão que inventa a coisa? Exatamente, Elton. A nossa medida, ela tem como objetivo qualificar a gestão pública. Ou seja, fazer com que, ao final de cada mandato, você possa saber objetivamente se a sua cidade avançou ou não. Isso é possível. Te questiono, te faço aqui e te peço a permissão para dar um exemplo. Índice de mortalidade infantil.
Você assume a gestão da sua prefeitura e observa que você tem um índice de mortalidade infantil, vamos supor aqui, de 12%. A partir do momento que você entrega a sua gestão após 4 anos, eu, eleitor, quero saber se essa mortalidade infantil reduziu. Porque as políticas que são executadas nos municípios de saúde fazem com que a mortalidade infantil possa ser reduzida. Então esse é um dado objetivo. Eu preciso perguntar para o meu prefeito, para o prefeito da minha cidade, da sua cidade, você que está nos acompanhando, se, por exemplo, o índice de mortalidade infantil reduziu na gestão dele. Porque se reduziu, é claramente um compromisso que ele assumiu de cuidar bem das crianças da cidade e vem sendo cumprido. Isso é um item. Isso é um item. Porque muita gente diz assim, olha, vou construir 3.000 moradias na cidade. Aí entra, contingencia o recurso da habitação e não entrega uma moradia para a população. O que houve? A partir do momento que este cidadão, este político se comprometeu a entregar as 3.000 moradias, encerrou o mandato e não entregou nenhuma. Houve um estelionato eleitoral. Ele te prometeu aquilo que ele não podia cumprir. E na minha avaliação, isso é muito grave. E pela gravidade, este político deve ser punido com a impossibilidade de disputar uma reeleição. Aprovada essa emenda, o que aconteceria depois com esse tipo de político que promete ao final de 4 anos não cumprir? Ele cairia nos mesmos moldes de penalidade de um ficha limpa. Por exemplo, se você estabeleceu que vai cumprir as suas demandas e as suas promessas de campanha e você não cumpre, você teria, através do meu projeto, 2 oportunidades. Ou você justifica a população e, em audiência pública, esta mesma população modifica a prioridade, ou então você está enrolado com a população. Você terá que prestar contas e a população naturalmente lhe dará as costas, porque não há nada pior daquele político que chega em período eleitoral, se compromete com absolutamente tudo com aquilo que ele sabe que não pode cumprir, passa os 4 anos e você fica na expectativa. E ele pode ser, por exemplo, entre aspas, fichado como improbidade pública? Não, ele não seria enquadrado na lei da improbidade, porque é uma lei específica, mas ele teria, por parte da Justiça Eleitoral, esse registro do plano de governo e após o período da sua administração, em caso não seja cumprido, ele estaria ali incorrendo num crime, neste crime que o tornaria inelegível em razão da sua falta de compromisso com a sociedade. Aí por 8 ou 10 anos, dependendo da justiça, então. Exatamente, aí dependendo da justiça. O senhor falou de passagem que seria mais ou menos como ficha limpa. E o ficha limpa agora foi aprovado no Supremo. Tivemos alguns votos discordantes, exatamente por causa da Constituição que a gente estava falando, que tem sempre vírgulas que tem que ser acompanhadas. Por exemplo, quem votou contra acha que o ficha limpa só pode depois de transitar de um julgado um processo. Outros acham que não, que um colegiado de três desembargadores e tal pode tirar o direito político da pessoa. Eu sei que o senhor é favorável ao ficha limpa, o seu partido, o PSDB, é favorável ao ficha limpa. E como é que o senhor analisa esses votos que foram dados contrários a essa? É muito importante, Elton, que a gente diga à sociedade que cada vez mais é necessário a qualificação e a capacitação do político para exercer cargo público, especialmente cargo majoritário, cargo de gestão municipal, estadual ou federal. O político que passa por esta oportunidade de gerir o orçamento de uma cidade e é condenado por um grupo colegiado, ou seja, ele passou por uma sentença de primeira instância, ele recorreu, foi ao órgão julgador do Estado, um órgão colegiado, foi novamente condenado, este político, suados por você que está nos assistindo para recolher aos cofres do poder público. A administração pública funciona com o seu dinheiro e o seu dinheiro é que deve ser preservado. Por isso eu entendo que aqueles que acham que somente depois de que transitado em julgado na última instância você deixar de reconhecer a candidatura de alguém é muito distante. Eu sou favorável que se dê imediatamente após a condenação em segunda instância, deste que é o detentor de um cargo público e usou mal o seu exercício de cargo público, que ele não mais possa disputar eleições. Porque ele disputando, ele coloca em risco o recurso que é da sociedade. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa no Notícias em Debate, mas é bem rápido. Na volta, vamos continuar nessa conversa com o deputado federal da nossa região, Luiz Fernando Machado. A partir de agora você pode ligar para os telefones que estão no vídeo, 19 se você não estiver na área de Campinas, 3272-2022 ou 3272-2620. 19 é o código de área. Ou então acessar o site eltonpimenta.com.br. Se você ainda não tem cadastro, faça o seu e aí você pode perguntar e fazer comentários. E daqui a pouco
Vamos às ruas da cidade para que a população também indague algumas questões ao deputado Luiz Fernando. Voltamos no instante, até já. Estamos de volta ao vivo pela TVB, a Record da nossa região, com Notícias em Debate. Hoje é sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012. Na segunda, um programa especial sobre Previdência com o doutor Antônio Menezes. E na terça-feira, já coloquei até no Facebook. Você que é de Campinas, não perca. É um programa especial de carnaval com o maior jornalista dessa cidade, chamado Zaiman de Brito Franco. Ele vai contar histórias dos carnavais passados aqui de Campinas, dos cursos, dos carros alegóricos, das escolas de samba, enfim, do carnaval antigo. E quem é de Campinas mais antigo vai gostar. Hoje estamos entrevistando o Luiz Fernando Machado, deputado federal pelo PSDB, aqui da nossa região, ele que é de Jundiaí. Aliás, era vice-prefeito da cidade, se candidatou e se elegeu deputado federal. Vamos às ruas da cidade saber que tipo de pergunta vem. A primeira pergunta para ele é das ruas da cidade. Deputado, qual a importância do projeto de responsabilidade eleitoral? A importância para o nosso telespectador entender é exatamente a gente poder avaliar a gestão pública de acordo com critérios e perceber o avanço da qualidade de vida na cidade através também de índices e critérios. Vai acabar aquela fórmula de prestar contas políticas só com discurso, só com retórica. E as pessoas, e naturalmente os políticos, terão que prestar satisfação através de índice, de números que comprovem o avanço da qualidade de vida nos municípios. Bom, aqui pelo telefone, aqui de Hortolândia, ligou o Joilson, perguntando por que não é feita uma lei para os agricultores que perdem suas plantações com enchentes e com a seca serem ressarcidos. Existem medidas no Ministério da Agricultura que compensem produtores que, porventura, através de medidas intempéries, como é o caso que aqui foi citado, não perca o valor da sua safra, o valor da sua produção. Então, é importante entrar em contato com o Ministério da Agricultura ou até mesmo, caso você entenda que possa utilizar o meu gabinete, através do site luisfernandomachado.com.br ou através do telefone 11 4497 0150. O Félix, ele mora no Parque Via Norte aqui em Campinas, ele está perguntando o seguinte: já não está na hora dos parlamentares se reunirem e proibir reeleição, porque seria uma forma de inibir corrupção? A reeleição, ela somente existe para os cargos majoritários em uma única oportunidade. Então você só pode ser candidato à reeleição no caso prefeito, governador e presidente da República por uma vez. Nos casos de mandatos proporcionais, que são os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, senadores da República, estes sim podem disputar indefinidamente. Eles podem, por muitas vezes, disputarem o mesmo cargo, o mesmo mandato e serem reeleitos. E o porquê? Porque eles não são ordenadores de despesa, eles não ordenam orçamento executivo municipal, estadual ou federal. Então não teria, vamos dizer assim, medidas que interferissem no seu próprio processo de reeleição através do processo de corrupção, que é o que pergunta o nosso telespectador. Por isso, eu entendo que deva existir uma limitação no poder executivo, mas não a limitação no poder legislativo. Bom, vamos entrar no mundo da internet aqui no site autopimenta.com.br. As pessoas já sabendo que o deputado estaria aqui, já entraram com comentários desde cedo. É o caso do Valdenir. Boa tarde, Elton, e ao deputado Luiz Fernando. Gostaria de dar os parabéns pelo excelente trabalho que o senhor vem fazendo. Gostaria de saber se já foi destinada a verba de 153 milhões para a segunda fase da Situ de Jundiaí. E se esta verba já foi aprovada e inserida no orçamento da União para este ano. Um abraço, Valdenir Miranda, de Americana, ele é. Perfeito, Valdenir. Vamos lá. O Sistema Integrado de Transporte Urbano, que é o que se refere o nosso telespectador, tem um pedido para o governo federal que determine recursos para Jundiaí investir nesta segunda fase do sistema de transporte urbano. Foi inserido no orçamento através de uma emenda de bancada. A emenda de bancada, para que você possa ter a perfeita compreensão, é uma emenda executada pelos 70 deputados federais do estado de São Paulo. Nós somos em 70 deputados federais que defendem o estado de São Paulo e em Brasília, no nosso país. Então, estes 70 fizeram a emenda de 153 milhões. Existe um contingencionamento. A presidente da República, ela vetou, ela
contingenciou 50 bilhões de reais do orçamento do governo federal para os estados e municípios. E nesse contingencionamento ingressou aí a nossa emenda de bancada. Mas isso não exclui a possibilidade de, por exemplo, buscarmos esse recurso no Ministério das Cidades ou até mesmo no BNDES. O que precisa, Elton, é boa vontade do governo federal com a nossa querida Jundiaí. Paulo Lima, olá deputado, já que você representa a região de Jundiaí, gostaria de saber se você tem um olhar para o futuro, para as ferrovias. Esse Paulo Lima quer que a CPTM chegue até Campinas. Tem um trem regional aqui. Isso, Paulo, você tem toda a razão. O transporte ferroviário, ele é de extrema importância, não somente para o transporte de passageiros, mas também para o transporte de cargas, especialmente para escoar a nossa produção do interior de São Paulo, por exemplo, para o restante do Brasil. Eu sou favorável a que estenda a malha ferroviária e nós estamos trabalhando com muito afinco, junto com o deputado estadual Ari Fossen, lá de Jundiaí, pelo Expresso Noroeste e pela implementação de outras linhas que atendam o interior do estado. Então a sua pergunta é muito pertinente e a sua tese é a que eu defendo também. Transporte ferroviário. O Marcelo Antônio também entrou aqui. Boa tarde, Elton. Deputado, o senhor não acha que nesse corte de verba do governo, acabou de falar agora de 50 bilhões, 5 bilhões dos quais para a saúde, eu acho que vocês estão realmente brincando com a população. Vocês não dependem do SUS, não é? É uma pena que a população esqueça muito rapidamente de uma eleição para outra. É o comentário duro do Marcelo Antônio. E o Marcelo tem razão, Marcelo, mas só uma correção. Quem fez o contingencionamento, quem reservou o dinheiro que não será utilizado no orçamento do governo federal foi a presidente da República, não é a Câmara Federal. A Câmara Federal somente vota o orçamento. Foi o que nós fizemos no dia 23 de dezembro deste ano. Nós não temos condições de vetar. Então, o veto se deveu em razão de uma medida tomada pela presidente Dilma Rousseff no sentido de contingenciar recursos para beneficiar o nosso famoso superávit primário. E vamos às ruas da cidade. Tem mais gente querendo fazer perguntas ao deputado. Deputado, o que é o programa Parlamento Jovem Brasileiro? Bom, aliás, uma jovem perguntando do que é o Parlamento Jovem. Eu peço atenção especial a você que é avó, que é avô, pai, mãe, que está nos assistindo, que preste realmente atenção. A Câmara Federal tem um grande programa de inserção do jovem na discussão federal, na discussão do Congresso Nacional, que é exatamente o Parlamento Jovem. É uma oportunidade que tem os jovens do nosso país de, por 5 dias, serem deputados federais jovens, apresentando projetos, medidas que venham contribuir com o nosso país. Então, o Parlamento Jovem funciona como um mandato parlamentar de um deputado federal, só que por 5 dias. Jovem, você que tem um familiar que é jovem, preste atenção, entre no site da Câmara Federal, obtenha informações e você pode ser um deputado federal jovem. Deputado, o Marion Almeida, ele ouviu atentamente o início do programa e pergunta se a emenda dita no programa, se ela deverá ser concluída ainda este ano. A questão que o senhor levanta... Não, ela não deve ser concluída ainda este ano, Marion. Não deve ser concluída exatamente porque não há previsão orçamentária para a execução dela. O que nós fizemos o ano passado foi inserir esses 153 bilhões de reais no orçamento do governo federal. E esta inserção não é garantia, é somente uma previsão. Então o que nós aguardamos é que a presidenta da República e as lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui em nossa região possam interferir no sentido de trazer recursos para a cidade, especialmente no que diz respeito às obras de mobilidade urbana, que são caras e dependem do orçamento do Estado e do governo federal. Bom, tá aqui uma colocação do Alexandre, que ele diz assim, ele é de Pedreira. A carga de responsabilidade dos prefeitos ficou muito grande, devido ao governo federal transportar a responsabilidade dele para os municípios. Essa é uma afirmação muito correta. E eu vou pegar o exemplo que o Elton Pimenta deu da pergunta anterior, no que diz respeito ao corte para a saúde. Cada vez mais os municípios não suportam investir os seus orçamentos na saúde, porque os governos, os outros entes, em especial o governo federal, que é o grande concentrador de recursos no nosso país, não fazer com equidade esta distribuição. Então, os municípios que, de fato, aliás, Elton, isso Montoro já dizia, o cidadão não vive no Estado, o cidadão não vive na União, o cidadão vive no município, e no município que ele quer ver as suas demandas atendidas. E como o governo federal e o governo do Estado são normalmente entes mais distantes,
todas as cobranças caem em cima do prefeito, inclusive aquelas que não são de sua responsabilidade. Para encerrar esse bloco, o comentário do Sérgio Carlos Godiano aqui no site. Boa tarde, deputado. O senhor é uma das forças jovens da política nacional. Moro em Jundiaí, sou um admirador do seu trabalho. Agora eu pergunto, o que é melhor para Jundiaí? O senhor ser o nosso próximo prefeito ou ficar em Brasília captando recursos e melhorias para a nossa cidade? Ele é de Jundiaí. Perfeito. As discussões políticas, elas têm o seu momento de ocorrer. Eu, particularmente, tenho defendido a reeleição do prefeito Miguel Haddad em Jundiaí. Acredito que este é um homem público que atua com muita seriedade na gestão pública, sabe administrar, administra para os bairros da cidade, enfim, para aqueles que são mais simples. Porém, decisão de candidatura nós vamos fazer numa oportunidade melhor. Falando em Miguel Haddad, no próximo dia 28 ele vai estar comigo aqui ao vivo. Então você de Jundiaí que está vendo o programa agora, avise toda os seus amigos, seus parentes para assistir o programa com o prefeito jundiaiense. Vamos para o último intervalo e voltamos um instante, mas durante o intervalo você pode continuar ligando ou acessando o site. Voltamos já. E entramos agora no último bloco do Notícias em Debate desta sexta-feira. Hoje, aqui nos estúdios em Campinas, está o deputado federal da nossa região, Luiz Fernando Machado, do PSDB. Aliás, aqui no site tem um comentário do Roberto Soares Penteado. Ele diz o seguinte: gostaria de perguntar ao deputado federal Luiz Fernando Machado o seguinte: as promessas de campanha serão colocadas no papel, serão documentadas, registradas? Qual a garantia que o eleitor terá do seu candidato em relação às promessas de campanha? Veja como é importante, Elton, o seu programa, e é importante a pergunta do Roberto. Porque desde 2008 já existe uma obrigação legal para que o registro do plano de governo seja feito. Então, nas eleições passadas, Roberto, na eleição de prefeito, na eleição de governador de estado e na eleição da presidência da República, já existia esta figura de plano de governo que deveria ser inserido como requisito para o registro da candidatura. Então, já existe. O que precisa ser feito é uma discussão aprofundada desses planos de governo, que por muitas vezes nem mesmo a população que vota tem o certo conhecimento. Então, existe sim, existe já essa obrigatoriedade. Só que a lei é omissa no que diz respeito ao que deve estar no programa de governo e como deve ser executado no programa de governo. Mas já existe essa obrigatoriedade e eu te afirmo que em 2008, todos aqueles que se elegeram prefeitos, governadores de estado e também a presidente da República tiveram que inserir um plano de governo na sua discussão. Isso aí tem que ser amplamente divulgado. Esses programas em cada município tem que ser divulgado. Faça uma cobrança no seu. Quando essa emenda passar, aí você tem que mostrar lá o que vai fazer. Mas vamos às ruas da cidade. Tem mais gente na fila querendo fazer perguntas e o deputado Luiz Fernando responde ao vivo aqui nos estúdios. Deputado, como funciona a tarifa social de energia elétrica? Bom, essa pergunta também muito boa. Eu tive a chance de ser o relator na Câmara Federal do projeto de lei que trata da tarifa social de energia elétrica. Todos aqueles que estão inscritos no cadastro único dos programas sociais do governo federal, que tem na sua família uma renda familiar que não supere meio salário mínimo, tem direito à tarifa social de energia elétrica. E essa tarifa pode variar no desconto de 10% a 65%. Ou seja, é um peso alto na conta de luz. Então você que está inserido nos cadastros dos programas sociais do governo federal, você que tem uma renda familiar que não supera meio salário mínimo, você tem direito. Corra atrás, você pode pagar menos na sua conta de luz. José Clemente, ele mora na Vila Hortolândia, lá em Jundiaí, assistindo o programa, ligou, perguntando se o senhor será candidato a prefeito ou não de Jundiaí. O senhor acabou de falar agora há pouco que a intenção é apoiar uma possível reeleição do atual prefeito Miguel Haddad. E ele pergunta o que o senhor pretende fazer para melhorar o transporte, em relação ao transporte da Vila Hortolândia. Bom, tem razão aqueles moradores que hoje ainda sentem que há a necessidade do avanço no sistema de transporte coletivo na cidade. Mas uma afirmação eu posso te fazer: ele já avançou. Hoje nós temos uma pontualidade muito maior do que tínhamos antes. Hoje nós determinamos, através do prefeito Miguel Haddad, aliás, o prefeito Miguel Haddad determinou à Secretaria de Transportes que tivesse atenção e olhos para os veículos adaptados às pessoas que têm necessidades especiais. No caso específico da Vila Hortolândia, eu tenho convicção de que o transporte vai melhorar sim. Existiu ali uma pequena confusão no que diz respeito à instalação do terminal e à redução
redução de circulação de ônibus por dentro das ruas do bairro, como por exemplo na rua Itirapina. Como se instalou um terminal, que é o terminal Hortolândia, numa via central, num corredor de ônibus, que é o corredor que liga, o corredor da Geraldo Dias, que liga ali ao bairro da Hortolândia, você teve uma redução de ônibus nas ruas paralelas, como por exemplo a rua Itirapina. Mas existem sim alternativas, como aumento de linhas de ônibus, como aumento da frequência da passagem do ônibus, como aumento e cobrança no sentido de que se tenha pontualidade no transporte coletivo. Você pode ficar tranquilo que a Hortolândia é objeto de estudo nosso, objeto de muito carinho da nossa administração, e nós faremos com que tudo lá melhore, não somente o transporte coletivo. Como é que os cidadãos vão acreditar nos magistrados se eles ficarem em dúvida? Imagine nós, Petrúcio, que mora no novo teto, nosso teto lá de Paulínia. Os magistrados ficarem em dúvida. Ele diz com relação à ficha limpa. Exato. Na realidade, o magistrado, o juiz, ele está estritamente pensando com relação à legalidade e constitucionalidade. Nós que estamos, vamos dizer, no lado da classe política, estamos pensando nos efeitos que isso se torna para a sociedade. Então, por muitas vezes, o magistrado ele é cobrado porque tem a sua visão corretamente legalista. Mas nós que estamos aqui militando na política temos uma sensibilidade daquilo que é necessário para a população, e a ficha limpa foi um grande avanço. A aprovação da ficha limpa é um grande avanço para a sociedade. O senhor é a favor a derrubar o fator previdenciário? Quais... Eu tenho caminhado no sentido da derrubada do fator previdenciário. Eu tenho caminhado no sentido de, no momento em que nós votarmos esta legislação, que se vote pela derrubada. Mas ainda não é na Câmara Federal este o assunto em voga. Por isso, naturalmente, que nós devemos avançar. E se você tiver sugestões, especialmente na área previdenciária, especialmente com relação ao fator previdenciário, entre em contato conosco. O meu mandato é um mandato participativo. Eu gosto de receber daqueles que sofrerão as medidas aquela que é a análise. Então você que naturalmente terá uma interferência na sua vida, a redução do fator previdenciário e as questões previdenciárias, se você tiver um interesse, nós podemos fazer essa discussão até mesmo pessoalmente. O programa tem inúmeros telefonemas, tem inúmeros questionamentos, nós não podemos aprofundar os temas, mas eu tenho certeza de que posso fazer isso com você individualmente, porque acredito que dessa forma a gente constrói um mandato melhor para as pessoas. Bom, nós tínhamos várias perguntas aqui feitas por telefone, mas estamos chegando ao final do programa, registrando que a Cibele, lá de Jundiaí, ligou dando parabéns ao deputado, mandando um abraço a mim, obrigado, Cibele. Outro aqui, uma senhora reclamando que a cidade atende muita gente de fora, no hospital, nos prontos-socorros, mas isso aí não adianta, é um tema para a gente comentar numa próxima visita do deputado Luiz Fernando, que voltará em breve, com certeza, aqui ao Notícias em Debate. As perguntas que não foram ao ar por falta de tempo serão respondidas pela assessoria do deputado, e no site até às 3 você pode mandar seus questionamentos e as respostas sairão no próprio site. Deputado, obrigado pela presença, uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado, Elton, é uma grande satisfação poder voltar ao seu programa e me dirigir a essa qualificada plateia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que o senhor volte em breve, deputado. E a gente vai ficando por aqui. Segunda-feira a gente volta às 2 da tarde. Para você um excelente carnaval, vá com calma. Se beber, não dirija, pelo amor de Deus, né? E a gente se encontra na segunda-feira após o Balanço Geral, numa entrevista sobre Previdência. Não perca. E agora, você já sabe, é a hora da Tina Roma. Vai encher a tela de beleza e categoria.